Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão, o podcast do portal Expressão Brasiliense. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023, vamos receber o presidente do do Distrito Federal, Fauzi Nakfu Júnior. O cara que está parando Brasília, pessoal. Então você que está nos assistindo aí, desde já quero agradecer a sua audiência e mande lá o seu comentário, o que você acha. O Fauzi vai estar respondendo aí para vocês como é que está essa situação das obras e das vias aqui do Distrito Federal. Mas antes de começar aqui com o nosso convidado, quero agradecer a você pela sua audiência, você que está nos assistindo aqui pela TV Expressão aqui no YouTube e aproveitar para pedir para você seguir a gente. Vai lá, é @Expressão Brasiliense, e tem também o @Café Expressão. Dá um joinha, dá um like, deixa um comentário, segue a gente, dá a sua opinião a respeito aqui dessa entrevista. Tem também o nosso portal Expressão Brasiliense, faça umas visitas lá no nosso site, é só digitar expressãobrasiliense.com que você se conecta com a notícia. Fica ligado aqui conosco. E vamos aqui ao nosso convidado, Fauzi Nakfu Júnior, é engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Tem pós-graduação em Gestão, Educação e Segurança no Trânsito pela Universidade Católica de Brasília. É servidor da Novacap desde 1991, onde ele chegou a ser diretor de urbanização. No DR está à frente da autarquia pela terceira vez. Então o cara sabe de tudo, ele sabe o que está fazendo, pessoal. Fauzi é presidente também da Associação Brasileira dos DRs, nesse biênio aí 2023 a 2025. E hoje temos a honra de recebê-lo aqui conosco no nosso café. Seja bem-vindo, doutor Fauzi. Boa noite. Obrigado, boa noite aos nossos ouvintes. E um prazer participar aqui do Café Expressão, amigo, com você. E a gente está aqui disposto a tirar todas as dúvidas, né, das pessoas, porque o nosso assunto ele mexe diretamente na vida de cada um, desde que sai de casa cedo até o final da noite. A gente sabe disso, por isso a nossa responsabilidade é muito grande, a gente tem essa noção e a gente está para fazer o melhor. Infelizmente, a gente nem sempre acerta, às vezes erra, procura corrigir, mas nós estamos para sempre melhorar a vida das pessoas no nosso trânsito, na nossa cidade, e a gente faz isso com muito prazer. Como você bem disse aí, são 30 anos praticamente somente mexendo com isso, então a gente, se não aprender um pouquinho, né? Então a gente está à disposição realmente aqui, um prazer poder estar participando com você. Doutor, agora sim, queria que o senhor fizesse um balanço do que já foi entregue nesses 6 meses aqui, né, de 8 meses, na verdade, perdão, pessoal, já nesse primeiro semestre, mas agora esse período, né? Tivemos aí a grande entrega foi o túnel, né, Rei Pelé, mas gostaria que o senhor falasse aí Na pouquinho. verdade, Zé, eu queria até retroagir um pouquinho mais, Sim, porque fica à vontade. eu sou técnico, sou engenheiro da Novacap, como você falou, não sou político, não quero ser, podem ficar que não, Pode chamar, pode me não apertar. vamos ter como concorrentes da política. Eu sou realmente técnico. E ao longo desses 30 anos praticamente de governo entre Novacap e DR, eu nunca vi nos últimos 4 anos e 8 meses dessa gestão que a gente está vivendo, quantidade de obras igual está tendo na cidade. Então, a gente tem realmente noção de que a infraestrutura da cidade, nosso Distrito Federal, está mudando, e mudando, graças a Deus, para melhor. Por quê? Porque são diversas obras em vários pontos, e obras diversificadas, obras de viadutos novos, complexos novos, onde você elimina pontos de entroncamento, você tem duplicações, você tem novas pavimentações, você tem um programa maravilhoso de um caminho das escolas, onde você pavimenta acesso para as crianças que a vida inteira engoliram poeira e lama, e hoje pode chegar numa escola tendo o seu acesso pavimentado. E são trabalhos que realmente dão prazer para a gente que está aqui desse lado, ganhando para fazer isso, mas podendo ver o resultado disso. Então, a gente tem essa noção, e nunca nesses últimos anos nós vimos tantas obras acontecendo e a cidade melhorando tanto. Infelizmente, isso traz um transtorno imediato. As obras, É inevitável. é inevitável, você não consegue fazer grandes obras sem poder trazer um prejuízo. As pessoas às vezes me perguntam, poxa, mas por que não faz um planejamento, não faz um... Porque, na verdade, doutor, ficamos muito tempo sem, igual o senhor acabou de falar aí, ficamos muito tempo sem nada.
Essa é bem que a verdade, né? A, a- Antigamente a gente via aí, eu vou até falar o nome, não tem problema de falar, o Alexandre Garcia ficava com piada lá no programa, quando ele era da Globo, de que o asfalto de Brasília era da época de JK. Ele gostava muito de falar isso, Falava, é verdade. né? Ele falava isso, assim, com eloquência, para dizer que ninguém estava fazendo nada, na verdade, né? E a gente pode ver que, como o senhor falou, né, de um tempo para cá, do Ibanez para cá, a coisa mudou. E a gente deu muito importante esse seu comentário, exatamente por isso. A gente está passando, na verdade não é imediato isso, você tem Uhum. uma transição Sim, sim. de você começar a cuidar da cidade com situações mais definitivas do que simplesmente tratamentos paliativos. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente procurou fazer muito mais restauração de uma rodovia completa, estamos fazendo várias, cito o exemplo, já já vamos falar mais Sim. detalhadamente, numa via estrutural dessa, né, uma Uhum. via de ligação importantíssima do Que centro ficou da ali, ó. capital, totalmente deteriorada há 40, 50 anos, né? É. E hoje a gente fazendo uma restauração completa dela, não é um simples tapa-buraco. E fizemos isso no eixão todo, desde o aeroporto até o Bragueta. E o eixão Fizemos também isso. envolveu os viadutos, né? Que foi importante. Sim, que foi As as tesourinhas. tesourinhas, obras feitas pela Nova Cap, mas É bom lembrar, pessoal, é bom lembrar que a gente teve viaduto caindo em Brasília, viu? Isso, Eu não esqueço de você não, meu amigo. a gente tem um tratamento pela Nova Cap desses viadutos da área central, das tesourinhas. Trabalho Até então não maravilhoso, tinha, né? Também não tinha. Então, a gente vem fazendo hoje trabalhos que é mais definitivo. Tá? Uhum. Então, por que isso? Porque a gente entende que você vai fazer uma operação tapa-buraco, e a operação tapa-buraco quer dizer que é uma forma de você manter uma rodovia, tá? Não, Uhum. a gente Sim, vai sim, ter sim. que sempre ser feito, mas onde você puder dar tratamentos mais definitivos, com maior qualidade, você ganha no tempo de manutenção dessa via e economiza para o bolso do Estado, que é o bolso do cidadão, né? Uhum. Então, isso foi pensado para uma obra dessa igual da estrutural e em várias outras que a gente está trabalhando. Então, realmente, nesses últimos 5 anos, Brasília está com uma cara diferente pela grande quantidade de atenção que está sendo dada para a cidade, para o cidadão, para a melhoria de vida do cidadão. Agora sim, Fauzi, a gente tem visto o pessoal falar muito dessa simultaneidade de obras, né? A gente vê ali para as bandas de Taguatinga obra no Pistão, a gente vê o viaduto do Riacho Fundo sendo erguido, a gente vê a estrutural, e ao mesmo tempo isso reflete ali na EPTG, Sim. né? Vai gerando esse congestionamento, como eu falei para o senhor, é inevitável esse tipo de transtorno. Sem né? dúvida. Esses dias me fizeram uma pergunta: por que vocês não deixaram para lançar uma obra dessa de cada vez? Aí a gente voltava para uma normalidade que a gente tinha anteriormente no DF, de fazer uma obra, 2 obras por ano, e aí você ia passar 20 anos para fazer as obras que nós estamos fazendo hoje. Então, as pessoas precisam entender o seguinte: o trânsito, a cidade, ela é muito dinâmica. As coisas acontecem e mudam a cada dia. Sim. O Estado tem que estar ligado nisso. Tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo para poder estar melhorando. Acompanhando. Exatamente. Então você veja só, nós lançamos a obra. Eu vou dar um outro exemplo, lá do cidade Jardim Botânico. Jardim Botânico, viaduto. Nós temos 2 projetos prontos lá para o Jardim Botânico. Um, que é um complexo de viadutos na descida da antiga ESAF, ali, que a gente chama, né, que todo mundo conhece, e o outro na descida para a ponte JK. Então Esses vão dois ser 2. Vão ser 2. A gente, na hora de planejar, de traçar o plano de ataque, a gente mostrou para o governador Ibanez: governador, seria impossível a gente lançar essas 2 obras ao mesmo tempo. Porque as 2 são as únicas saídas que tem de todo aquele sistema do Jardim Botânico, Mangueiral, Tororó, Alphaville, que tem o pessoal ali. Solar de Brasília. Sim. Tudo isso sai por aquelas 2 saídas. Se você trava de uma vez aquelas 2 saídas, você para aquele lado lá. O governador, na hora, entendeu? Falou: não, você tem razão, vamos lançar primeiro a da ESAF, que você pega um número maior de pessoas, né? E depois a gente lança da ponte JK. Legal, isso está acontecendo, isso chama-se planejamento, isso chama-se plano de ataque de obras. Então nós temos sim. Agora você veja bem aqui lá na questão da estrutural. Quando a gente estava com essa obra da estrutural, com o dinheiro já guardado pela TerraCap, porque essa obra é financiada pela TerraCap, na qual aqui abro um parênteses e parabenizo o nosso amigo Isídio, presidente da TerraCap, fazendo um belíssimo trabalho com toda a sua diretoria. E ali, a gente já tinha isso definido. O que a gente, há 1 ano atrás? Espera aí, pessoal, se a gente lançar essa obra agora com o túnel
do jeito que está a obra do túnel, naquela movimentação toda, praticamente fechando ali aquela saída de Taguatinga, nós vamos acabar com aquele lado lá da cidade. Nós esperamos até o começo desse ano para poder lançar essa obra. Isso é planejamento. Ah, mas hoje ainda está dando transtorno. Tá, e vai sempre dar transtorno. Você não faz uma obra de trocar um pavimento inteiro de uma rodovia. Como o senhor falou, o senhor está trocando. Nós estamos trocando, nós estamos saindo de um pavimento de asfalto para um pavimento que chama pavimento rígido de concreto. Nesse caso específico, é um eye-topping. Eu vou falar de questão técnica, mas eu explico o que é. Uhum. O eye-topping é quando você bota um pavimento de concreto em cima do pavimento que você já tinha existente. É o que está sendo feito hoje na estrutural. É isso aí. O que nós fizemos? Nós tratamos todo o pavimento da estrutural que tinha embaixo, aonde você tinha borrachudo, que a gente chama, que são pontos fracos. Sim, sim. Nós tratamos e viemos agora com 21 centímetros de espessura de concreto. Isso aí, pessoal, a gente fala que é obra para 20 anos sem ter, mas isso é obra que dura 50 anos com você dando a manutenção que tem que ser feita. dá, né? Então é obra para você esquecer essa obra. É obra para esquecer quando estiver pronta. Infelizmente está um transtorno. Está dando. Vamos falar da estrutural. O que acontece? O primeiro trecho, quando a gente pegou saindo do Pistão Norte Itaguatinga rumo ao plano piloto, no primeiro trecho você tinha a marginal da Vicente Pires. Aliviado. Aliviamos, fizemos o primeiro desvio ali, deu transtorno, diminuiu um pouco a fluidez, tudo, mas ainda andou. Segundo trecho, tivemos que construir uma marginal que chegou até no setor de inflamáveis, que é essa que está usando hoje. Hoje está no segundo trecho. Hoje está no segundo trecho, na qual você passa naquele semáforo ali no cruzamento do Jockey. Não tinha outro jeito que você imagina. Como é que você faz um cruzamento de uma pista principal, que é uma estrutural, de uma saída da cidade estrutural e de quem está vendo do Jockey, da PTG? Se você não bota um semáforo ali, acabou. Você dá um nó ali, ninguém anda. Precisamos botar. Com isso você já reduziu mais ainda a fluidez. Estamos fazendo essa segunda parte. Terceira parte, essa que está entrando agora. A gente já não tinha mais nem marginal, que é ali onde você tem um setor inflamáveis e que tem um desnível muito grande, inclusive da pista principal para o setor de inflamáveis, aquela quadra 17. Sim. Ali você não tem o que fazer. E aí? Aí nós jogamos para dentro do setor de inflamáveis, setor de indústria. Virou um caos completo. E por quê? Porque as saídas lá de dentro do CIA, do setor de inflamáveis, já eram saturadas. Mas por que eles fizeram isso? Porque não tem outro jeito. Se a gente precisar fazer o pavimento novo até chegar lá em Ayrton Senna, essa foi a única medida. Aí a gente pede o quê? A gente pede compreensão do motorista. Eu tenho dito sempre, pela manhã e pela tarde, pega a pista norte, que é a pista, né? Se você olhar do Itaguatinga para o plano, a pista da esquerda. Essa pista nos horários de inversão é a melhor. Essa você ainda não tem nenhuma intervenção nela, então pegue a pista. Então primeiro você está fazendo a pista sul. Exatamente. Primeiro vai vir essa. E aí quando a gente chegar no viaduto Ayrton Senna agora, daqui a gente espera chegar daqui mais uns 20 dias, um mês, a gente volta fazendo uma faixa que falta na pista norte, na pista sul, e liga onde está tudo pronto. E aí o que a gente faz? Passa para a pista norte. Aí já é outra questão como é que a gente vai desviar, porque ali parte dela você não tem marginal. Depois você tem o setor de automóveis. Duas partes, na verdade, né? A primeira do Ayrton Senna até a cidade. Mas aí vocês vão poder usar a marginal da Sul. Entendi. É isso aí. Por pouco. Você entende a coisa. A ideia é justamente essa, a gente fazer duas faixas subindo, voltando para Taguatinga, e deixar uma, principalmente a de ônibus, né, que é a da direita, liberada, entendeu? Na pista norte, e utilizar a pista sul com alguma reversão para você poder estar dando mais condição de mais uma faixa, pelo menos. Agora, é pauleira, meu amigo. E o tempo disso tudo que o senhor está estimando aí? Nós estamos estimando até o final do ano a gente concluir essa obra. Tudo? Tudo, se Deus quiser. Pistão sul e pistão... Vamos lá, fazer uma cronologia aqui em primeira mão para você aqui no nosso programa Café Expressão. Mais um mês, a gente chega na Ayrton Senna, tá? Então vamos botar final de setembro, para a gente arredondar, né? Chegamos na Ayrton Senna, pista sul. Aí temos outubro e novembro para poder voltar à pista norte, com esses problemas todos que eu estou dizendo, da gente ver como é que vai fazer os desvios, o plano de ataque, para poder encaixar de novo lá na altura da Castelo Forte, onde a gente parou na pista norte. Entendi. E aí é conclusão de obra, aí é sinalização,
São detalhes, né? Aí é mais fácil. E aí a gente tem até dezembro para fechar isso. Então, essa é a cronologia da obra da estrutural. Deus é bom, está com a gente e vai ajudar para que a gente cumpra esse cronograma. Entendi. Doutor, vamos dar uma pausa aqui que a gente volta para o segundo bloco, só falando aí de mais obras. Pessoal, voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe o presidente do DRDF, Fauzi Nakfur. Voltamos já. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe o presidente do DRDF, Fauzi Nakfur. E, antes de voltar aqui com ele, pedir para você, deixa o seu comentário, deixa o seu like, segue a gente aí nas nossas redes sociais, @Expressão Brasiliense e @Café Expressão. Inscreva-se aqui também no nosso canal para você sempre acompanhar aqui o nosso podcast. Fauzi, matando ali a questão da estrutural, teve essa questão da faixa exclusiva da EPTG. Vocês fizeram isso experimental, não deu certo. É igual você falou, vai e volta, vai e volta. É assim, né? Infelizmente, a gente tem que ir testando algumas situações. Uma vez uma pessoa me falou, ou então a gente ia usar de cobaia. Não é questão de usar de cobaia. Mas no trânsito, várias situações você tem que ir experimentando realmente para poder ver a melhor situação. Semana passada, exatamente, a responsabilidade da liberação ou não das faixas exclusivas de ônibus é da Secretaria de Mobilidade. Obviamente, ela é a responsável pelos ônibus e pela fluidez desses ônibus. E a gente, numa reunião com o nosso secretário, Flávio Murilo, na qual somos parceiros, o DE é uma vinculada da Secretaria de Mobilidade, nós resolvemos fazer esse período experimental, fazendo a liberação da faixa exclusiva, até em função dos inúmeros pedidos dos meios de comunicação, das pessoas. Todo mundo falando, né? Nessa hora todo mundo vira engenheiro, né, Fauzi? Exatamente. E a gente forçou até a tecla de que, da mobilidade sustentável, você tem que valorizar o coletivo, o transporte coletivo, os outros modais, como a bicicleta, como o pedestre, tudo isso tem que ser valorizado. E que não seria interessante, nesse momento, a gente estar liberando uma faixa exclusiva. Em função da obra da estrutural, como o pessoal migrou grande parte para a EPTG, o fluxo aumentou de repente muito da noite para o dia. E aí o que a gente resolveu testar e respondendo a sua pergunta? Se o tempo que o ônibus ia perder com essa liberação da faixa exclusiva, compensaria o número de veículos pequenos que iam ganhar tempo na sua viagem. E aí resolvemos liberar a partir de sexta passada. Na sexta e na segunda, que foi ontem, já foi verificado que o tempo do ônibus aumentou muito. Mesmo com a faixa liberada? Não, pela faixa liberada. Então vamos fazer só essa... Se tiver só a faixa... Quando você botou os veículos pequenos junto com o ônibus diminuiu a fluidez dele. Entendi. Você entendeu? Entendi. E aí o que isso acarretou? O ônibus, ele tem percurso que ele faz e ele tem o header, que a gente chama, que é o tempo que ele tem que chegar na estação ou no ponto final dele para poder voltar. Isso, se você não tiver esse tempo controlado, você não consegue fazer o número de viagens que você tem. E, teoricamente, atender, isso tudo é estudado, né? Demanda. O que aconteceu? A Secretaria de Mobilidade, na sexta-feira e na segunda, já identificou que ele já perdeu esse tempo, ele já não conseguiu mais fazer o tempo de viagens
que precisava fazer. Por quê? Porque uma viagem que gastava entre 30 a 35 minutos vindo de Taguatinga até uma certa região do plano, Mesmo com todo o tráfego, o quando ele ônibus ali estava na faixa vazio, dele. quando ele estava vazio, só com ele na faixa, ele gastava 30 a 35 minutos. Ele passou a gastar 1 hora. Com isso, você já atrapalhou a volta dele, o tempo dele de volta, e é uma sequência, né? Sim. Que você vai prejudicando. Então, ontem a Secretaria de Mobilidade, à tardinha, já resolveu, já comunicou a gente, vamos suspender, já não deu certo. Entendeu? Entendi. A gente respeita, isso são estudos, são técnicos, pessoas que conhecem do que estão falando Sim. e que colocaram essa situação. Eu fico muito a cavalheiro, porque a gente deixou, no momento que anunciou junto com a Secretaria, de que seria experimental. Sim. Justamente por isso, porque poderia não dar certo e a gente voltava atrás. Então foi o que aconteceu lá na IPTG. Então, volta àquela que a gente vem pregando de tem que ter compreensão, tem que buscar horários alternativos, tem que buscar rotas alternativas, e mesmo assim vai continuar tendo um problema. Então você tem que minimizar esse prejuízo para você gastar o menor tempo possível. Infelizmente, sair um pouquinho mais cedo, calcular. É isso. Agora, Fauzi, Pistão Sul. Estou vendo ali o Pistão Sul de Taguatinga, a gente está vendo uma grande reforma, na verdade, é uma recuperação ali quase que completa, a gente vê que está arrancando o asfalto. Como é que é isso? Completa, é isso aí. A gente fez, a gente vinha fazendo no Pistão Sul, Zé, alguns paliativos que eram tapa-buracos, eram serviços menores. O que aconteceu? O Pistão Sul chegou também no limite, na vida útil, Saturado. já no final. O que a gente precisou fazer? Um projeto completo, mexendo, como você bem disse, lá debaixo da base. Por isso que às vezes as pessoas estão passando lá e estão vendo você escavado lá pelo menos 1 metro de fundura, né? Quantas vezes você já reparou isso? Sim. Por que isso? Para você poder subir mexendo na estrutura do pavimento, Que já não... que já estava estourado. E aí você agora, ao final desses trechos que está acontecendo, você tem um pavimento novo com com a sua fundação nova. Então isso você dá o quê? Você dá vida útil para um pavimento. Pistão Sul talvez seja uma das vias mais importantes de toda aquela região ali, a gente sabe disso, ela faz ligação de todo o setor oeste lá, aquela região toda, quer dizer, Samambaia, Recanto, Riacho 1, Riacho 2. E fora que ela é rota dos ônibus também, né? Exatamente. Das escolas e tudo que tem naquela região. Exatamente, bem colocado. E com igrejas importantes, você tem no Pistão Sul uma igreja universal ali, você movimenta ali 8, 10 mil pessoas cada vez que entra e sai. Não, tem a Católica com a Casa da Bênção ali. Você tem o Taguatinga Shopping, que é um ponto movimentadíssimo. Aquele tanto de concessionária vendendo automóvel. Exatamente. Ali. Então você sabia que o Pistão Sul ia causar um transtorno. Mas quanto tempo a gente apanhou porque o pavimento estava ruim, estava cheio de buraco, quando chove alagava e a gente não conseguia intervir lá. Então agora nós estamos intervindo nisso aí. E esperamos que daqui 2, 3, 4, 5 meses, na hora que acabar, você tenha um pavimento legal, você diminua problemas de água na pista, e aí nós estamos resolvidos. Então, poxa, perdemos 2, 3, 4 meses aí com engarrafamento, com desconforto, perdemos, mas é por uma causa justa, que é a melhoria para vários anos na frente. Prazo para concluir, que eu vi que já no sábado já começou uma outra... A obra do Pistão Sul, e aqui eu quero abrir um outro parênteses, quando eu falo do Pistão Sul, eu falo também lá do Recanto das Emas com o Periquito. Recanto das Emas e Periquito. Lá também é a DF-01, né? E ela também está em obras. Essas duas obras, tanto a do Pistão Sul quanto a do Recanto das Emas ao Periquito, elas foram feitas em etapas. Por quê, Fauzi? Pelo custo. São obras caras, obras que a gente está mexendo em toda a estrutura dela, são obras caras. Que nunca mais tinham feito nada. Exatamente. Essa via mesmo que você está falando, do Recanto ao balão ali do Periquito. Totalmente destruída. Quantos anos a gente foi passando e o asfalto foi só cedendo. É isso. Então, uma obra dessa, ela tem um custo alto, tá? Que é aquilo que você falou, tem que arrancar. Exatamente. E aí, a gente não consegue fazer essa obra toda numa paulada só. Então, a gente dividiu ela em etapas. Então, está sendo feita a primeira etapa, a segunda etapa, e assim vai à medida que vai entrando recurso, à medida que vem captando recursos. Então, grande parte dessas obras, é importante que se diga isso, são emendas de deputados distritais, emendas de deputados federais que fazem uma chamada emenda de bancada, na qual vários deputados se juntam com o objetivo maior de trazer melhoria para a nossa cidade e colocam um respectivo recurso. O Pistão Sul foi um desses aí. Então, por isso que essas obras às vezes acontecem em etapas. Então,
a gente termina uma etapa, deixa ela pronta para passar com conforto, e aí vai partindo para outras etapas. Então, quando você fala de etapas, essa primeira etapa do Pistão Sul, a gente espera aí mais 1, 2 meses poder estar concluindo, e aí vem um período forte de chuvas, a gente vê como é que faz. Já está programando para isso. Exatamente. Correr com essas obras. Isso, para acabar essa primeira etapa antes da chuva. Entendi. Agora sim, Fausto, você está falando aí que obra no Pistão, obra lá no Balão do Periquito. O Ibanez fala que antigamente tinha dinheiro, mas não tinha projeto, né? E vocês agora estão meio que tirando esses projetos, porque o viaduto do Recanto das Emas com o Riacho Fundo é um exemplo. Quantos anos ouviu falar que os deputados, igual o senhor falou aí, botando emenda e o dinheiro não? Perdi a emenda. Você tocou num ponto importantíssimo, que chama-se projeto. Engenharia, você não faz obras sem projetos. Não é assim do nada. Não é do nada, você tem que ter projeto. Às vezes você tem dinheiro, mas não tinha projeto. E não saía. E exatamente o que você falou. Por muitas vezes, às vezes a gente escuta as pessoas falar, poxa, veio dinheiro pra essa obra e a obra não saiu do papel. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Sim. Falta de projeto. O viaduto do Recanto estava nessa situação. Exatamente. Quantos anos a gente Quantos anos? Quando a gente assumiu há 5 anos atrás, quando eu digo a gente assumiu, eu quero aqui frisar que o governo ibanez é um governo que trabalha integrado, os órgãos todos em parceria. Para nós não tem diferença de DR, de Novacap, de Detran, de Secretaria de Obras. Somos todos amigos e trabalhamos em parceria. Por isso tem tido esse sucesso de resultados, justamente por essa integração. Nós botamos na cabeça o seguinte, ou a gente passa o primeiro ano do governo, foi lá atrás, fazendo projetos. Já veio o Ibanez falar isso. Exatamente, para a gente poder, no segundo ano, aí sim, já começar a estar desenvolvendo essas obras, ou a gente vai passar 4 anos com dinheiro no caixa, né? Porque obviamente você arrecada, e sem estar fazendo. E assim foi feito, e hoje a gente já pode dizer que não foi só uma vontade nossa, não, porque já aconteceu, nós já fizemos ao longo desses últimos 4 anos, a gente tem total noção de que a reeleição do governador Ibanez no primeiro turno, grande parte dela deve-se a essas grandes obras que foram feitas por DR, por Novacap, por Secretaria de Obras, por Terracap, por todos esses entes que compõem e que trabalharam nesses últimos 4 anos incansavelmente para que as coisas acontecessem. Agora, graças ao quê? A uma bateria, ao que a gente chama prateleira de projetos que foi feita lá no começo. Riacho Fundo 1, viaduto do Riacho Fundo 1 é a mesmo Complexos formato. de viadutos, amigo. Riacho Fundo 1, vamos acabar com aquele balão que tem na entrada ali, né? Vamos estar passando ali. Também era outro que também estava parado. Recanto das Emas está entregue, funcionando, mil maravilhas, só escuto elogios de quem mora ali, passa por ali. Sobradinho, que é o Roriz, né? Sobradinho, o complexo viaduto Joaquim Roriz lá. E Padre Jonas, esse que a gente inaugura agora, é o complexo dos viadutos Padre Jonas. Quero aqui abrir um parênteses, sei da sua audiência e preciso explicar algumas coisas. Viaduto Sobradinho foi entregue agora tem 1 mês, exatamente, praticamente. Isso. E a gente ainda vê várias reclamações das pessoas. Poxa, melhorou quem passa direto para Planaltina e volta, mas piorou ou está ajustando para quem está saindo da Rota do Cavalo ou saindo de Sobradinho, né? Você já escutou isso? Já. É assim que funciona, pessoal. A gente vai ajustando. É muito difícil uma obra que você faça e que ela, da noite para o dia, 100% está resolvido. Não é assim que funciona a engenharia. Você tem que ir ajustando as coisas. Então, nós estamos trabalhando lá em Sobradinho hoje. Quem passa lá, tanto indo e vindo da cidade de Planaltina, voltando, saída norte, vê que ainda tem obras. Por exemplo, me perguntaram esses dias, por que não plantaram grama lá ainda? Gente, eu não vou ser responsável de plantar grama no período de seca, que eu vou perder e vou jogar dinheiro fora. O que nós pedimos para a empresa? Amigo, segura um pouquinho, daqui mais 1 mês, 2 meses, começa a cair as primeiras chuvas, pronto, você vai lá e plantar grama. Isso é responsabilidade de obra. Mas não, estamos apanhando porque lá hoje está terra e não está grama. Caramba, é difícil, né? Aí o pessoal que estava saindo de Sobradinho e indo para Planaltina começou a ficar retido dentro de Sobradinho. Fomos lá, estudamos e mudamos a retenção. Hoje quem está parando agora nesse sentido é quem está na Marginal. E o cara que sai de Sobradinho para ir para Planaltina, ele passa debaixo do viaduto e já tem acesso livre. Isso foi graças aqui ao estudo que a gente faz e ajuste que você faz depois que você está com a obra já liberada. Então eu falei de Sobradinho, fecho paredes. Paranói e Itapuã. Também. Uma grande obra, amigo. Uma grande obra num ponto que estava totalmente estrangulado. Você tem ali 2 grandes e belas cidades, Itapuã e o Paranói. E recebe a região sul de Planaltina
Vale do Amanhecer, Arapuanga, toda sai por trás e passa ali. E você ficava parado aonde? No viaduto do Paranoá, no viaduto do Itapuã, né? Para não dar briga. Viaduto do Paranoá, Barra Itapuã. Ali está sendo feita uma bela obra. Quem ainda não passou lá, visite que vai ver como é que tá lindo. É uma obra que a gente chama de trincheiras, né? Você vai passar a DF-01 no sentido da barragem ali, todo mundo vai passar embaixo. Já está escavado, tá lindo. Uma obra bacana para conhecer. Então falamos do Recanto, falamos do Riacho 1, Sobradinho, Itapuã, Paranoá, Jardim Botânico, foi a primeira que eu falei, está em obras, outra obra maravilhosa. Obra importantíssima, Viaduto Noroeste. As pessoas que compram no Noroeste querem investimentos no Noroeste. Estamos fazendo a saída ali próximo da água mineral, com uma passarela maravilhosa. Hoje as pessoas que vão usar a água mineral vão poder atravessar com segurança. Infelizmente tivemos em outras épocas situações de acidentes, de atropelamento. Isso está acabando, a passarela está quase pronta. Esse viaduto, o pessoal vai poder sair de dentro do Noroeste, ali naquela setor que a gente chama ali dos terminais, né? Isso. E lá mais na frente a delegacia. Atacadão. Atacadão. Ali você vai sair direto na Épia com um belo viaduto, um belo complexo de alças e viadutos. Enfim, cara, são 6 obras importantíssimas, que somadas às obras de restaurações que a gente está falando, duplicações que a gente está falando, são obras que estão mudando a cara da nossa cidade. Legal. Fauzi, vamos dar mais uma pausa que a gente vem para o nosso último bloco. Voltamos já, pessoal, aqui com Café Expressão, que hoje recebe o presidente do DRDF, Fauzi Nakfur. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023, recebe o presidente do DRDF, Fauzi Nakfur. Ele já falou de tudo aqui um pouco, pessoal. Já falou da estrutural, da faixa da EPTG, dos complexos de viadutos, todas as obras importantes, mas a gente tem mais pergunta aqui para o Fauzi, pergunta que não falta para esse homem. Agora, Fauzi, você falou do viaduto ali, do complexo de viaduto do Riacho Fundo 1, né? Agora o pessoal pergunta muito a questão da EPNB, que quando, né, vai fazer o viaduto, mas quando vem aquela bendita curva ali para a UPA, aquele estrangulamento ali, aí teve gente que já falou para mim, poxa, será se não dá para emendar aqueles viadutos ali, para criar uma faixa ali, tirar aquele canteiro verde ali do meio, seria uma ideia? Eu falei, não sei, vou aproveitar que eu vou falar com o Fauzi. Tem algum projeto, algum estudo, em algum sentido de melhorar aqui aquele estrangulamento ali? Porque é complicado, né, Fauzi? Ali tem um projeto, um grande projeto chamado BRT Eixo Sudoeste. O que acontece com a EPNB? Por que a EPNB hoje é saturada? Porque a gente pegou uma faixa dela para valorizar a mobilidade sustentável e transformamos em faixa exclusiva de ônibus. Lembram disso? Sim. Então nós temos hoje, o que eram 3 faixas, nós temos só 2 para carro pequeno e uma para o ônibus. Com isso, a gente já ganhou melhoria para quem vem de ônibus. O cara vem mais tranquilo. Mas você acabou de travar quem está no carro pequeno. Qual que é a saída para isso? Nós temos um projeto pronto do BRT Sudoeste, que você vai sair do terminal das Açu aqui e vai até o Recanto das Emas e Acho com esse BRT passando justamente aonde deu essa sugestão aí de você estar juntando viaduto. A hora que você juntar vai ser para passar uma faixa exclusiva de ônibus no meio de BRT, com estações, igual é na Épia, né? Gama e Santa Maria, indo até o Recanto. Com isso, amigo, você
libera faixas exclusivas para o ônibus dentro de onde ela tem que estar, que é no canteiro central, porque ali você põe estações, você põe passarelas, a pessoa chega, acessa, sobe o ônibus, desce no ônibus com passarelas, mas inclusive travessia segura de pedestre, e você libera mais uma faixa de cada Agora eu lado. entendi. E aí você resolve o problema da EPNB. É igual a questão da subida ali do Gama. Exatamente. Parecido ali. Exatamente. E aí o que acontece? É uma obra de 700 milhões de reais. Porque você tem estações, você tem terminais, você tem toda uma faixa que é de concreto, inclusive, a faixa exclusiva do ônibus, que é uma obra que custa 700 milhões de reais. A gente já escreveu ela, né, em vários programas de financiamento, né, que o governador Ibanez está trabalhando, para a gente ver se traz recursos de fora, inclusive, para que seja liberada uma obra dessa. Então, tem viabilizando. projeto, o mais importante, tem projeto, assim como o BRT Eixo Norte, para Planaltina, também tem projeto. Fala um pouquinho dele aí pra gente. É uma obra que você sai do terminal da Asa Norte, que inclusive faz parte do projeto. Lá onde a gente falou, pessoal, ali do Noroeste, ali, do setor de terminais ali. Ali tem um projeto pronto, que é esse projeto nosso, do TAN, Terminal da Asa Norte, onde você sairia dali com o BRT até Planaltina. O que significa isso? Significa você entrar no ônibus. Então, por exemplo, você que trabalha no centro da capital do país, você poderia pegar um ônibus para o Terminal da Asa Norte, que a gente chama de alimentador. Lá você pegava o BRT, só ia parar em Planaltina. Aí ele vai pela EP ali, no caso? Já sai na EP ali? Sai na EP, mas para uma pista nova no canteiro central. Ah, sim. Específica para BRT. É, porque eu tô deduzindo que tá no final, então já sai ali na EP. Sai ali, depois pega 020 e vai embora. Vai embora. Vai embora. Então, esse projeto pronto. É um projeto de 1,2 bilhão. Também aguardando. Aguardando essa captação de recursos. Então, a gente tem essa questão toda para melhorar, inclusive a IPNB, que foi a sua pergunta, né? Sim. Agora, você concorda que a hora que você tiver com a IPTG liberada, com uma via estrutural nova, né? Você já passa a cuidar somente da IPNB, que realmente está muito ruim e precisa dessa melhoria. Está saturado. Agora, Fauzi, outra obra importante, a gente viu aí até sendo anunciada, a duplicação ali da via que liga Taguatinga, Braslândia, tal Rodovia da Morte, a BR-080. Ela é meio federal, né? Mas a gente ouve falar que o GDF quer investir nessa duplicação. Tem algum projeto aí? Você está por dentro de alguma coisa para o pessoal saber? E a gente já investiu. E até para a gente poder esclarecer isso, aproveitar a tua audiência. Quando você sai da estrutural rumo a Braslândia, os primeiros 10 quilômetros, que até chegar naquele trevo, que é conhecido como trevo do Texas, ali e tal, ele é responsabilidade nossa. Por isso que a gente entrou, na época, o governador, uma das primeiras coisas que o governador Ibanez me pediu foi isso. Nós entramos e fizemos a duplicação dela até lá. Até lá. Hoje, as pessoas que passam ali num local, inclusive, que era, infelizmente, de muito acidente, de muita morte, que era na região do 26 de setembro. Isso. Você lembra disso? Ali você tinha acessos perigosos, com ultrapassagens perigosas. Nós acabamos com isso, nós duplicamos. Hoje você tem uma barreira de urgência no meio, que as pessoas não conseguem mais ultrapassar. Você tem 2 faixas de cada lado, tanto indo quanto vindo. Então, você tem 10 quilômetros hoje duplicados. Acontece que desse ponto do viaduto do Texas que eu estou falando para frente, já é a BR-180. Então é uma obra, é uma rodovia do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura. A gente procurou o DENIT há já 2, 3 anos para fazer um convênio. O governador Ibanez esteve lá, inclusive com o ministro, teve com o diretor-geral do DENIT, para a gente poder viabilizar em parceria o restante até Braslândia. E a gente teve a felicidade agora, há poucos dias atrás, ser anunciado no novo programa do PAC, aí, que foi anunciado esses dias para trás, a inclusão dessa bela obra até Braslândia sendo duplicado. Então, a gente tem a expectativa que o DENIT possa estar concluindo a licitação para que, em parceria com a gente, por que parceria com a gente? Porque a gente provavelmente, o DR estaria na parte de fiscalização e acompanhamento dessa obra, então por isso que eu digo que é um convênio, é uma parceria, mas o mais importante, seja DR, seja DENIT, seja o governo federal, seja o governo distrital, é que ela saia, porque as pessoas não podem mais morrer nessa estrada para Braslândia. Já deu o que tinha que dar. É o apelido, né? Rodovia da Morte. Infelizmente. Infelizmente, esse é o nome. Agora, Fauzi, também o pessoal fala muito ali de um ponto crítico. Aeroporto, Candangolândia ali, quando dá o horário de congestionamento, que aí vai influenciar para quem vai na IPNB, quem vai subindo ali, só depois da subida ali como se diz, já pegando ali pro Gama é que começa a aliviar um pouco. Ali é um ponto de trocamento, que melhorou muito. Com as obras da saída do aeroporto,
Ali você já melhorou muito. Você lembra que ali era o ponto de entroncamento? Ali era um tronco. E hoje você não tem mais esse ponto. Ali quem vai para o aeroporto, vai, pega o túnel, chega e rapidinho. Quem sai para a saída sul, pega pelo zoológico ou pega lá para o aeroporto e Isso. sai. Acontece que a hora que chega na região ali da Candangolândia, que até você sair para IPNB, você tem ali um ponto de muito carro para pouca saída. Então, Estreito, né? você estreita. Aí ali é complicado. E ali, pior, você tem marginais já. Que é uma situação que a gente usa normalmente para poder tirar o trânsito local, né? E fica cheio. Então, é realmente ali um ponto que as pessoas têm que ter uma compreensão, uma paciência. Não tem muito o que fazer ali, não. Não tem. Ali tem que aguardar o que a gente falou agora 2 minutos atrás, que são os BRTs. Porque qual que é a grande mágica que tem que ser feita? É você tirar carros das ruas. Aí Para você tirar carro da rua, você tem que ter transporte de qualidade. Transporte de qualidade não é só um ônibus bom que você tem que ter. É você ter uma opção de um metrô, é você ter que ter uma opção do BRT, da qual o cara fala assim, caramba, eu vou deixar meu carro em casa hoje, mas eu sei que eu vou pegar um ônibus aqui, eu sei que com 50 minutos ele está na rodoviária, ou eu pego um BRT, ou eu pego um metrô. Você tem que estar dando essas opções. não. Quando eu trabalhava ali no Congresso, moro em Águas Claras, eu optava. Pegava o metrô até a rodoviária, Pegava o ônibus da Câmara, chegava lá. É isso. 40 minutos. Da porta da minha casa até lá onde eu trabalhava, lá no gabinete, lá na Câmara. Quando eu ia de carro, 1h30. É isso. É isso aí. Então, a saída, eu nunca vou deixar de dizer isso, chama-se mobilidade sustentável. Só que você não faz isso da noite pro dia. Às vezes eu já vi gente comparar. Pô, por que aqui não é igual Paris, que você vai e você tem metrô para tu quanto é lado, você não anda de carro? Gente, Paris tem 500 anos. O Distrito Federal tem 60. Nós ainda somos uma criança. Tudo de grandes cidades. É verdade. Então você não pode querer que isso aqui se transforme da noite pro dia num emaranhado de linhas de metrô, num emaranhado. Isso é devagar, infelizmente. Tem que ser dentro do planejamento. Exatamente. E você pega governos que têm essa visão, você pega outros que não têm essa visão, entendeu? Então você ainda tem que ir jogando com isso. Agora, Fauzi, queria ouvir você falar de um dos grandes marcos, que é o túnel Rei Pelé, que estava ali engavetado e o Ibanez foi lá, bancou, tirou. Queria saber a tua opinião sobre essa obra. Maravilhosa, talvez uma das belas obras, e você citou de Brasília, não, eu digo do Brasil, e a gente escutou em outras mesas aí, que era a maior obra de túnel da América do Sul. E é realmente uma obra significativa, uma obra de 1 quilômetro, um túnel de 1 quilômetro, um túnel que envolve várias dificuldades. Às vezes a gente escuta pessoas falando tanta besteira, com todo o respeito, mas acho que a gente tem que falar do que a gente entende, o que a gente não entende é melhor a gente ficar quieto. Se você me chamar para dar palpite numa cirurgia de coração, eu vou olha, Zé, desculpa, mas eu não aceito, porque eu não sei o que falar disso, e eu prefiro não falar besteira, né? Então, uma obra da complexidade de um túnel, do túnel Rei Pelé, envolve tanta coisa que às vezes a população não sabe e não é obrigada a saber. E não é obrigado a saber, né? Você tem sistema de ventilação, você tem sistema de incêndio, você tem sistema de monitoramento. Tudo isso que envolve, que é engenharia e que não estala o dedo e fica... Tem que funcionar redondo. E tem que funcionar redondo. Graças a Deus, uma obra que foi liberada. Quantas pessoas já viraram para você e falaram assim, caramba, eu gastava 50 minutos para atravessar o Centro Taguatinga. É não é? É verdade. O cara gasta o quê? 5 minutos? Olha rapidinho. Mergulhou, sai do outro lado. O pessoal está falando muito bem dessa obra. Fauzi, o que tem pela frente aí em relação à obra, alguma ação futura aí do DR que você possa adiantar para a gente? Eu gostaria de falar 2 situações e eu quero aproveitar a tua audiência aqui, sei quanto vocês são vistos. Uma é falar da nossa Transitolândia, a nossa escola de trânsito. Que legal. O nosso país só vai se tornar um país de primeiro mundo quando a gente tiver educação. E quando eu digo educação igual a gente quer que, né, igual a gente faz com os nossos filhos, né, e a gente quer que... E o DR faz um trabalho maravilhoso, que é a nossa escola de trânsito, ela é apelidada de Transitolândia, que funciona lá no Parque Rodoviário, na região do Colorado ali, que é o quê, Zé? Lá você tem uma mini cidade do trânsito. Então, um lugar muito bacana, quem não conhece, eu convido a conhecer. Lá você tem uma cidade do trânsito, com a via, com as vias, com semáforo, com barreiras, com passarelas pedestres, com pare, com siga, com travessias. A criança aprende num carrinho elétrico, que faz um percurso ensinando com monitores, claro, pessoas qualificadas para isso,
você tem aulas, você tem teatros, e a gente leva para lá uma escola pela manhã e uma escola à tarde. O DR paga o transporte, paga o lanche e Isso promove pública e particular, como é que é? públicas e particulares sem nenhuma discriminação, desde que se inscrevam. E como a gente consegue levar, obviamente, pelo tamanho, somente 2 escolas por dia, Aham. você tem um cronograma vasto. A escola quiser se matricular agora, talvez vai estar tendo vaga lá para março, abril do ano que vem. Vem. O que é muito legal, porque você dá o que é movimentado. Uhum. E o mais importante, você leva lá crianças de 8 a 12 anos, que são as crianças que vão captar tudo aquilo que está sendo falado ali e que daqui 6, 7 anos vão ser os motoristas. Que legal. Que Então legal. o cara ali, ele aprende que se ele não botar o cinto de segurança, ele não sai de carro. Ele aprende que se ele beber e dirigir, ele vai ter problema. Então ele aprende de tudo, que se ele falar o celular, né, ele vai ter problema. Isso ele aprende quando criança, porque nós, por exemplo, né, e eu sou mais velho que você, mas a gente aprendeu a botar cinto de segurança na marra. Amarrar. Você lembra disso? E andava atrás lá. A gente já, primeiro que os carros que a gente, né, que o meu pai tinha, É. mas nem cinto de segurança É. tinha. Verdade. Mas É isso? E nós aprendemos na marra. Hoje, as nossas crianças têm uma escola de trânsito dessa. E detalhe, a gente com essa questão da BDR que você citou, hoje eu estou como presidente da BDR, Associação Brasileira dos DRs, ou seja, a gente hoje transita em qualquer parte do país falando de trânsito e falando DR. O DR, por exemplo, de Sergipe, veio aqui, ficou fascinado com a nossa escola de trânsito, estão construindo uma lá. que legal. Fica até arrepiado, porque isso é você estar podendo fazer o bem, e educação é o que a gente precisa, Principalmente nessa questão do trânsito. principalmente na questão do trânsito. Verdade. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você. Isso, não ia queria deixar. falar pra Falta mais um. Quando você fala em obras futuras, a gente lembra do nosso autódromo. Nós ficamos 8 anos sem corridas aqui em Brasília. Estamos até hoje, na verdade. Sim, sim. E num projeto maravilhoso, numa parceria maravilhosa da TerraCap, do BRB BRB. e do DR, nós estamos recuperando o nosso autódromo. Que Então, bacana. as pessoas que passarem no autódromo hoje vão ver grandes obras acontecendo lá dentro. E por que grandes obras? Porque a Federação Internacional de Automobilismo fez questão que a gente alterasse o traçado, algumas curvas que saíam fora da modernidade de hoje, geravam alguns acidentes. A gente está modificando, estamos fazendo várias curvas novas, isso são obras. Então vai a gente mudar até o circuito. vai mudar curvas desse circuito. Nós estamos recuperando todo o pavimento. Então o pavimento vai ter asfalto novo, entendeu? Com a chancela da Federação Internacional de Automobilismo. Se amanhã ou depois precisar receber uma prova internacional, o autódromo vai ter condição. Então uma bela obra que está acontecendo, que ficou aí também vários anos abandonada, a verdade é essa. E o governador Ibanez também demorou, e ele brigou muito com a gente, porque isso demorou a entrar no nosso cronograma, né? Mas hoje é realidade, é obra, e a gente espera até o final do ano poder estar concluindo para já estar recebendo aí, sei lá, no final do ano, começo do ano que vem, já corridas no nosso belíssimo autódromo. E eu vi aí o BRB anunciando que quer fazer uma academia de pilotos ali junto com a Alpine Team, né? O BRB agora já está envolvido nessa questão da Fórmula 1. E não só isso, o BRB promete ali um espaço multifuncional Aí, ó. que você poderá ter shows, você poderá ter eventos. Exemplo, né? A gente vê tantas pessoas aí cometendo irregularidade, fazendo racha, fazendo peguinha, fazendo isso. Ele tem um autódromo para isso. Vai ter lá um evento para isso, vai ter um evento do que quiser, no local certo. Legal. Entendeu? Então é um espaço multifuncional que vai estar lá. Agora, Fauzi, o pessoal falou, tem que perguntar para ele, eu preciso saber qual é a diferença DR e Detran. O DR me multa quando tá parado ali a viatura? Como é que é ou não multa? A diferença DR e Detran é o seguinte, o DR cuida do sistema rodoviário do Distrito Federal, Aí, que são as rodovias, e que em Brasília isso se confunde por quê? Porque nós temos rodovias cortando a cidade. Eu dou o exemplo do Eixão. O Eixão é a DF-02. A L4, setor de clube, sul e norte, é F-04. É uma rodovia. Não sabia. Pistão sul e norte, apesar de estar dentro de Taguatinga, é uma rodovia. Então, o DR cuida disso. O Detran cuida de quê? Das vias urbanas. Tudo que não é rodovia e é via urbana, aí o Detran cuida da fiscalização e operação e a Novacap cuida da manutenção. Exatamente. Então essa é a diferença disso aí. Agora eu queria lembrar mais uma vez e reforçar, porque isso é importante. DR e Detran hoje trabalham juntos
numa harmonia total. Somos amigos, os agentes são amigos, a diretoria, os presidentes são Vocês amigos. todos se E interrelacionam. por quê? Porque o trânsito é um só. O trânsito não quer saber se tem diferença de DR, de Detran, ele quer que você tenha o melhor para ele. Então isso chama-se harmonia e a gente está perfeitamente falando a mesma linguagem. Então esse é um dos segredos do governo Ibanez, volto a repetir aqui, a gente poder estar todo mundo sem vaidade, procurando um objetivo só, que é valorizar o cidadão. A multa come de qualquer jeito, pessoal, não tem jeito não. A multa está ligada diretamente à educação. Educação, que faz parte tanto do DR quanto do Detran. Exatamente. Agora, Frauze, eu vi aqui que tem uma central de atendimento para fechar. Informação, como é que o pessoal faz para procurar o atendimento lá do DR? O Departamento de Estradas ele atende num call center, que é o call center normal do GDF, e nós temos lá uma central também de atendimentos física, na qual pessoas nossas treinadas recebem os cidadãos para poder ali estar vendo o que ele tem, qual o problema que ele tem. Infração, alguma coisa Exatamente, ou outra, e poder tá resolvendo. Eu queria deixar muito claro uma coisa, a arrecadação de multas, tá? Ela é totalmente revertida para o bem do cidadão, tá? Ela é revertida nessas obras que a gente está acontecendo, parte dela é isso aí. Ela é revertida na própria fiscalização do trânsito. Aí quando você fala fiscalização do trânsito, você está falando em salvar vidas. Você está falando em diminuição de acidentes. A questão da educação também. Aí a questão da educação, a mesma coisa. Você está salvando vidas com isso, que é o objetivo maior quando você faz uma fiscalização de trânsito. Então muitas vezes as pessoas falam, poxa, tá cheio de pardal. Quando você bota pardal, você arrecada porque é uma consequência. Mas o objetivo é salvar vidas, é educar a pessoa ali no trânsito, principalmente o condutor. Exatamente. A gente já ouviu besteiras, que eu falo às vezes de pessoas que às vezes são desinformadas, falam besteira. Que quanto mais a arrecada, vai aumentar o salário do servidor, vai aumentar o salário do diretor do DRG. Não existe. Nosso salário é pago pela Secretaria de Planejamento da arrecadação geral do GDF. Tem nada a ver com Se aumentar o número de multas ou diminuir o número de multas, eu não deixo de ganhar mais ou menos por isso. Então é bom que as pessoas saibam disso para não ficar falando bobagem desse. Agora, Fauzi, olhando aí para a câmera, quero que você deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Fica à vontade. Não, eu queria agradecer realmente a gente, quando tem um espaço honesto, sincero e que abre para a gente poder fazer prestação de serviços, a gente só agradece realmente e é o teu objetivo aqui com o teu Café Expressão. Então a gente só agradece realmente. Dúvidas vão existir sempre, problemas vão existir sempre, senão eu perco meu emprego. Se não tiver problema para a gente resolver, a gente não tem mais o que fazer. Né? Então isso, e tô brincando, é óbvio que porque a cidade é dinâmica, que as coisas acontecem e precisam da gente poder estar ajudando a resolver. Não sou o dono da verdade, o DR não é o que faz somente as coisas 100% como deveria fazer, também erra às vezes, precisa corrigir, e a gente pede compreensão, a gente pede desculpa já por tudo isso que a gente causa de transtorno na vida do cidadão, mas eu gostaria que o cidadão lembrasse também da gente quando ele tiver o conforto na hora de passar e falar, caramba, isso aqui, e cito aqui, por exemplo, a saída norte, né? Quantas vezes a gente foi engarrafado numa ponte do Gagueto, numa saída do posto do Torto, do Colorado. Hoje eu moro na região de Sobradinho, tá? E não tem nenhum problema em falar isso. Eu gasto 20 minutos do DR em casa. Já gastei 1h20, 1h30. Se não tivesse um ônibus quebrado, se não tivesse um acidente, que aí era 2 horas, 3 horas. Hoje eu só agradeço. Poxa, caramba, como foram boas aquelas obras que foram feitas. Então é isso. Um abraço a todos. Agradeço o senhor por essa oportunidade de estar vindo aqui prestar esses esclarecimentos tão importantes para a população, porque como eu falei aqui, eu falei brincando aqui no começo, que você é o cara que parou Brasília, mas o pessoal fica nisso mesmo, muitas das vezes não entende por que está acontecendo isso. Como eu disse, muitos anos ficamos aí sem nenhuma obra, sem nada, e agora não tinha mais para onde correr, a infraestrutura estava capengando, e o Ibanez teve a coragem de ir lá e fazer esse monte de obra. Doutor, muito obrigado, viu, por senhor ter vindo aí. E vamos trazer mais vezes aqui, o senhor vai estar falando sobre essa pauta. Nós estamos à disposição e eu agradeço muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer o pessoal da Rugli aqui, da nossa produção, ao Jeff, ao Léo, ao Augusto. E você que está nos assistindo, já assistiu até aqui, chegou agora, vai lá, dá um like, deixa um joinha, deixa o seu comentário, o que você achou aqui dessa entrevista aqui com o Fauzi. E fica ligado que toda quinta-feira
tem Café Expressão aqui com você na TV Expressão. Até a próxima, fiquem com Deus, um abraço.